Olá, alunos! Aqui quem fala é o Gabriel da Silva Barros e eu vou falar sobre o tema de extinção em massa no limite Cretáceo e Paleógeno. Aqui eu escolhi essa capa, né, porque é bem representativo da teoria mais aceita até então. Mas primeiramente, eu gostaria de definir com vocês aqui o que é um fóssil, porque isso vai ser um conceito muito importante para o desenvolver da aula. Tá. Fósseis podem ser definidos como restos ou vestígios de animais e vegetais preservados em rochas ou em algum local, como em seivas de árvores. Podem ser restos ou partes como os ossos, dentes, escamas, e podem ser vestígios também, como por exemplo pegadas. E o porquê eles são importantes? Existem diversas áreas que realizam o estudo de fósseis, como a paleozoologia, que é o estudo de fósseis animais, a paleobotânica, que é o estudo de fósseis vegetais, e entre outros, né? E os fósseis podem nos contar histórias, porque de acordo com a datação deles por via molecular ou achados em sedimentos com datação, né? Pode se contar uma história da Terra, como por exemplo nesse slide aqui apresentado, onde por agrupamento de famílias percebe-se uma elevação e uma queda no decorrer da história da Terra, né? E isso nos revela muita coisa, porque essa queda claramente conta a história de uma extinção. E foram 5 extinções em massas que aconteceram a partir dessas datações. Hoje eu vou falar aqui justamente da extinção KPG, que foi a responsável, né, pela extinção dos nossos famosos dinossauros. Criaturas tão grandes que dominavam o ambiente só podiam ser eliminadas por uma grande catástrofe, né? E por que esse nome KPG? O K representa o fim do período Cretáceo e o PG denomina o início de uma nova era, chamada Paleógeno. E tá bom. Foram diversas as hipóteses que tentaram explicar a extinção em massa nesse período, como, por exemplo, uma coevolução fracassada entre os dinossauros e as plantas, epidemias, superpopulação, um desequilíbrio na cadeia alimentar, mas só que todas elas foram refutadas ou não tinham evidências o bastante para serem comprovadas. Até que há pouco tempo, né, tomou força a hipótese de Alvarez. E o que ela explica? Nessa hipótese, Alvarez afirma que os níveis de irídium dessa época, né, detectados em rochas ou fósseis, pode ser explicado devido a um impacto de um asteroide, né, que bateu na Terra com grande força e acabou causando diversos desastres naturais, como os terremotos, maremotos, além de ter levantado uma nuvem de poeira, né, que bloqueou a luz solar para diversas espécies, prejudicando assim as que mais precisavam, né? Como por exemplo as plantas, que não conseguiam realizar fotossíntese nem liberar oxigênio, causando todo um distúrbio numa cadeia, né? E tem provas também que são constantes, né, os níveis de irídium nesse período. Ou seja, pode ser que devido a esse asteroide bater, causou um distúrbio que outros começaram a bater também. Então foi uma grande época de desastres que acabou causando a extinção em massa de 70% das espécies. Tá, mas aí você me pergunta o que o irídio tem a ver com o asteroide que caiu na Terra? É porque o irídio é um elemento de baixa incidência na Terra. Ele é comumente muito mais encontrado em corpos estelares que caem aqui, no planeta. Então, essa alta incidência da época, juntamente com a baixa de fósseis registrados, poderia ser explicado de alguma forma. Até então, o maior ponto fraco dessa hipótese é que não se sabia aonde o asteroide tinha caído, né? Porque um corpo rochoso desse tamanho deveria deixar uma grande marca na Terra. Então, essa teoria ganhou grande força na comunidade acadêmica, hoje sendo a mais aceita, devido ao encontro da cratera de Chicxulub, no México. Essa cratera possui 30 quilômetros de profundidade e quase 100 quilômetros de largura. Com esse grande impacto, chegou ao fim, né, da era dos dinossauros. Então, novas espécies que não eram topo de cadeia e que conseguiram se adaptar às novas condições da Terra conseguiram
assim ter uma grande radiação adaptativa, diversificando muito e conseguindo evoluir. Por fim, eu deixo essa imagem aqui, né, com o registro que une a paleontologia, a geologia, né, que tem essa delimitação que marca justamente o período que eu estou falando, da extinção dos dinossauros no período KPG, também chamado de antigamente, né, no período KT. Por fim, deixo aqui essa imagem, né, agradecendo por terem assistido a aula até o final. E é aquela coisa, né? Se verem uma estrela cadente, cuidado que vamos desejar.